Olá pessoal, eu sou Missilene Xavier, eu sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação em agricultura e o tema que eu vou trazer para vocês na apresentação agora dos seminários é a larvicultura de camarões marinhos. Dentre os tópicos que serão abordados aqui na apresentação, eu vou falar um pouco sobre o breve histórico do início da produção de camarão marinho e o estado atual da produção no Brasil e no mundo, características dos camarões peneídeos, que faz com que eles sejam os mais produzidos, como ciclo de vida e osmorregulação em larvas, falar da larvicultura e dos estágios larvais, as diferenças entre os estágios e a alimentação, parâmetros de qualidade de água na larvicultura e manejo do tanque de cultivo, verificação da qualidade das larvas, instalações e equipamentos, transporte de pós-larvas e novas tecnologias na larvicultura. Essa última vou trazer alguns artigos da área que vou mostrar algumas coisas que estão sendo feitas na larvicultura atualmente. Em meados da década de 30, foi quando começou a larvicultura de camarão, obtendo as primeiras pós-larvas produzidas em laboratório na Ásia, foi quando começou a produção, com camarão marsupineus japônicos. Já no Brasil, a produção iniciou-se em torno de 1970, também com marsupineus japônicos e só com a introdução também do farfante pneus brasilienses. E um marco nessa época, na década de 70, que fez com que começasse a produção de camarão no Brasil foi a criação da empresa de pecuária de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte. E apesar dos esforços e das tecnologias, essas espécies que eram de marsupineus japônicos e de pneus brasilienses não conseguiram alavancar tanto a carcinicultura brasileira. Então, a partir de 1990, a partir da década de 90, aqui no Brasil começou a importação do pneus Vanamei. E a partir daí começou a alavancar a carcinicultura e começou a desenvolver novas tecnologias para a produção, larvicultura e engorda. Então, essa espécie ela é uma espécie mais rústica e ela tem um alto desempenho, tem um fácil manejo, ela suporta altas densidades, ela tem um ganho de peso rápido, tem um ganho de peso rápido. Então, por isso que essa espécie ela é uma das espécies, na verdade, ela é a espécie mais produzida, atualmente no mundo, falando em números, como aqui mostra a produção de camarões marinhos no mundo, na verdade, esse primeiro gráfico mostra qual é a contribuição dos crustáceos na agricultura marinha e costeira, Em 2020, segundo a FAO, os crustáceos eles são o terceiro grupo mais produzido, contribuindo com cerca de 5.734 toneladas em relação ao total de agricultura marinha e costeira, chegando a cerca de 18% de todo o valor que é produzido. E dentre os crustáceos, o Vanamei, como eu falei anteriormente, devido àquelas características, ele é atualmente o mais produzido. Ele chega a contribuir com 52,9%, sendo a espécie mais cultivada no mundo. Mas e no Brasil? No Brasil, em 2018, segundo o IBGE, foram produzidas 45,8 mil toneladas de camarão, sendo 11,4% maior em relação ao ano anterior, ao ano 2017. Sendo que 99,4% dessa produção total de camarão ela é produzida no Nordeste. E os estados do Rio Grande do Norte e Ceará são os maiores produtores, em que o Rio Grande do Norte contribui 43,2% do total
e o Ceará 28,5% do total de produção de camarão. Dos camarões produzidos, né, no Brasil, os peneídeos, os camarões marinhos produzidos no Brasil e no mundo também, os peneídeos, eles que são os que mais se destacam, né? Eles possuem um rosto bem desenvolvido, denteado, que se estende até ou ultrapassa os pendúculos dos olhos. Os últimos dois pares de periópodos bem desenvolvidos e tem o segundo par de pleópodos dos machos transformados em apêndice masculino. Nos peneídeos, a placa do primeiro segmento abdominal recobre a segunda, que recobre a terceira, como aqui é mostrado na figura B. Já nos carídeos, como na figura A segunda placa recobre a primeira, que recobre a terceira também. As estruturas morfológicas que diferenciam a fêmea do macho é o télico e o petasma. O télico nas fêmeas, que fica na base do quinto par de periópodos, e o petasma no macho, que fica na base do primeiro par de periópodos. As fêmeas elas podem ser de télico aberto como de télico fechado. Nas espécies de télico fechado, as placas externais são modificadas para tornar uma depressão dentro da qual os espermatófagos serão colocados. Esses receptáculos seminais eles estão presentes nas espécies de télico fechado e são ausentes nas espécies de télico aberto, como no caso do Peneus vanamei. O ciclo de vida dessas espécies, né? O acasalamento geralmente acontece em mar aberto, em zonas profundas. Os ovos eles são liberados durante a noite, o que pode ser, né, uma estratégia para minimizar a predação. A fecundação das espécies de peneídeos é externa e ela acontece no momento em que os ovos são liberados. E a fêmea ela nada rapidamente para facilitar o contato entre os óvulos e o espermatozoide. E o desenvolvimento dos peneídeos eles têm várias fases larvais, né? E cada ela tem uma sua peculiaridade quanto ao manejo e quanto à alimentação. Então, no ciclo de vida dos peneídeos, o que eu vou falar aqui agora é essa fase que está circulada em vermelho, né? Que vai do náuplio até as PLs. E como acontece a osmorregulação em larvas de peneídeos? Os peneídeos, eles tanto podem ser espécies extenualinas como podem ser eurialinas. E tudo isso está ligado ao ciclo de vida deles. Então, as espécies migratórias, elas têm uma maior tolerância à variação de salinidade e a mudança de estágio tem um aumento na tolerância. Isso devido à formação das brancas. Então, a cada estágio, a espécie ela vai ficando um pouco mais tolerante a essa variação de salinidade por causa da formação das brânquias, e a alimentação também é um fator que contribui para a osmorregulação das larvas. Então, quanto melhores alimentadas essas larvas, elas ficam mais resistentes e mais tolerantes. Os estágios, né, de larvais dos camarões peneídeos vão desde náuplio até pós-larva, né, passando por zoea, meses e depois chegando em pós-larvas. O estágio de náuplio. Após a eclosão, o camarão já é um náuplio. A sua característica é que o corpo não é segmentado, ele possui 3 pares de apêndices e passa por 6 subestágios, que vão de náuplio 1 até náuplio 6, que pode ser de 36 a 50 horas. Ele não se alimenta nessa fase, né? Ele se alimenta através da reserva vitelínica que vem com ele. Então, por isso é importante uma boa alimentação das reprodutoras na maturação dos camarões. Em náuplio 1, ele apresenta 2 espinhos caudais. Já em náuplio 2, além dos espinhos caudais, há uma presença de sétulas. Em náuplio 3, ele apresenta 3 fases de setas, e sendo as laterais maiores que a central.
No estágio de Náuprio 4, 4 pares de setas, presença de rudimentos das maxilas e das maxilípedas. E no estágio de Náuprio 5, 6 pares de espinhos caudais e projeções furcais mais proeminentes. E no estágio de Náuprio 6, 6 pares de espinhos caudais e visível bifurcação do abdômen e apêndice ventrais bem desenvolvidos. Na fase de zoea, ele tem uma nítida divisão entre o cefalotórax e o abdômen. A movimentação intermitente começa a ser contínua e os apêndices eles começam a apresentar uma importante função que é relacionado à alimentação. Nessa fase, né, inicial do zoea, no zoea 1, ele tem um par de olhos compostos. Ainda pode-se observar uma mancha ocelar. Já no zoea 2, os olhos pendiculados desenvolvidos no rosto e espinhos suborbitais. Zoea 3, o desenvolvimento de urópodes, par de espinhos dorsal de cada segmento abdominal. E essa fase ela tem uma duração de 4 a 5 dias. Nessa fase de zoea é que a larva ela começa a se alimentar de partículas menores que 100 micrômetros. A alimentação, né, como eu falei, nessa fase, ela começa a se alimentar a partir de larvas de menores do que 100 micras. E o principal alimento dessa fase são as microalgas, podendo ser microalgas diatomáceas, como da espécie Quetóceros, Thalassiosira e Skeletonema, e também flagelados, como Tretacelmes e Pavlova. É importante, né, que nessa fase de zoea tenha uma quantidade grande, né, de microalgas, sendo que seja mais ou menos de 100 mil células por ml de diatomáceas e 30 mil células por ml de flageladas. Nessa fase de mises, né, é a fase que que as larvas começam a assumir uma forma do camarão juvenil, no qual os pleópodos eles começam a se desenvolver. E a alimentação nessa fase já pode ser uma alimentação composta por zooplâncton. E essa fase ela tem a duração de 3 a 4 dias. Nessa fase, né, de mises, no mises 1 ele apresenta apenas rudimentos dos pleópodos e um telso relativamente comprido. Em mises 2, ele tem uns pleópodos um pouco mais desenvolvidos, porém eles ainda não estão segmentados. E na fase de mises 3, os pleópodos eles já estão totalmente segmentados e os lóbulos do telson começam a serem unidos. A alimentação nessas fases, né, eles já começam a ser alimentados náuplios de artêmia, e cada larva de mises ele consome entre 20 e 50 náuplios de artêmia por dia. Então, a partir de zoea 3 é que começa a introduzir o alimento de náuplios de artêmia, geralmente náuplios de artêmia congelados. Então, em zoea 3, para mises, a densidade de artêmia por ml é de 1 artêmia por ml, de mises 1 para mises 2, 3 para cada ml, de mises 2 para mises 3, 6 para cada ml, e de mises 3 APL também 6 por ml. Uma observação importante em relação à alimentação das larvas é que a frequência de alimentação dessas larvas ela deve ser de 4 em 4 horas, independente das fases. Então, a larvicultura ela é um processo que tem que ter uma alimentação e tem que ter um pessoal que fique alimentando, né, esses animais a cada 4 horas. Nas pós-larvas, né, que é a última fase da larvicultura, é onde passa por uma mudança de comportamento mais marcante. Ele deixa de ser planctônico e passa a ser bentônico. E a diferenciação dos subestágios nessa fase ela é muito mais complexa. E a classificação dos subestágios ela é feita com base no sufixo numeral. Ela leva em conta o número de dias. Então, assim que vira PL,
PL1 é no primeiro dia, PL2 no segundo dia, PL3 no terceiro dia, PL4 no quarto dia e assim sucessivamente. E como que é a alimentação nessa fase? Entre PL1 e PL2, a alimentação ela ainda é composta de 100% de náuplios de artêmias, como 6 indivíduos por ml, como eu falei, e ela permanece geralmente até PL6, quando então deve ser iniciada a introdução de ração seca para as pós-larvas, uma ração que tem que ter no mínimo 40% de proteína. Então, até aqui tem um gráfico, uma tabelazinha falando um pouco de PL7 até PL11, a quantidade de artêmia e a quantidade de ração que é colocada. Então, quanto mais a PL vai ficando mais velha, mais diminui a quantidade de artêmia e mais aumenta a quantidade de ração seca que é colocada para esses animais. Uma das coisas mais importantes da larvicultura, né, é a verificação da qualidade das larvas, tanto dos náuplios como das zoeas, das mises e das pós-larvas. Então, a primeira verificação de qualidade são dos náuplios, assim que eclodem, né, é feito o teste de fototaxismo positivo. Então, aqueles que permanecem no fundo do tanque eles são descartados, então é colocado uma luz para recolher esses náuplios. Então, aqueles que vão ao encontro da luz, né, eles são considerados os náuplios que eclodiram e que são de boa qualidade, e aqueles que ficam no fundo são os que são descartados. Em lotes apropriados, a taxa de eclosão deve ser superior a 70%. E a atividade, né, a natação dos náuplios, ela deve ser avaliada e o percentual de deformidades deve ser estimado. E uma taxa de deformação, ela deve ser de até 5%. Então, se for mais que isso, né, o lote ele é considerado não uniforme. Se 95% ou mais das larvas se moverem fortemente em direção à luz, o lote é bom. Ele é intermediário se 70% se movimentarem em direção à luz, e ele é ruim se o número for inferior a 70% dos que se direcionaram à luz. Os lotes ruins eles devem ser descartados porque esses lotes eles não terão uma boa larvicultura e não terão uma boa sobrevivência futuramente. Em relação à medição dos parâmetros e observação das larvas, né, em todas as fases elas devem ser observadas. Todos os dias é feita uma observação em relação à natação, em relação ao fototaxismo positivo, né? A natação ela tem que ser de acordo com a sua fase. É visto também os cordões fecais, né? Porque através dos cordões fecais a gente sabe se as larvas estão se alimentando. A luminescência da água. Observar a uniformidade dos estágios das larvas, né? Ver se as larvas estão uniformes, se a maioria está apresentando no mesmo estágio larval, e também um conteúdo estomacal, né, conteúdo intestinal, para ver se as larvas elas estão se alimentando do alimento que é ofertado na larvicultura. Algumas das avaliações elas são feitas a olho nu, mas algumas outras também são feitas através do microscópio, né? Nessas dos microscópios é visto o estado do hepatopâncreas e o conteúdo intestinal, a presença de necrose, deformidade dos membros, presença de protozoários e outros organismos que se aderem ao corpo das larvas. Então, é importante que seja feito diariamente nessa avaliação para ver se os slots estão uniformes, se não estão com deformidade, se não tem algum tipo de bactérias ali aderida àquelas larvas, porque aí, a partir daí que é feito um manejo dos tanques, não é feito um manejo da água. Se nessas avaliações diárias 95% das larvas estiverem com movimentação de PLs, as larvas estão em boas condições, 70 a 95% as larvas estão em condições aceitáveis, menor que 70% as larvas estão em más condições. Em relação ao percentual de conteúdo de cordas fecais, de 90 a 100%, o que é observado? Cadeias longas e contínuas de cordas fecais, não quer dizer que a condição da zoeia está bem alimentada. De 70 a 90% dos cordões são curtos ou descontínuos, a alimentação ela deve ser avaliada, e menor que 70% uma presença mínima de cordões fecais. Isso quer dizer
que aquelas larvas elas não estão sendo bem alimentadas. Em relação à necrose, né, a observação das larvas, a ausência de necrose, de manchas escuras é o que é ideal, já que a larva é uma larva transparente. Menor que 15% das larvas apresentaram sinal de necrose moderada e mais que 15% das larvas apresentam sinal de necrose, é um sinal de que a condição da larva está um sinal crítico e tem uma infecção bacteriana. Então, a partir daí é necessário agir em relação à renovação de água ou alguns outros parâmetros que são feitos, algumas situações que são feitas na larvicultura. Outro teste que é feito, né, para avaliar a qualidade das pós-larvas, geralmente é feito com as PLs, né? Então, antes de fazer a colheita, né, antes de fazer a despesca ali da larvicultura, deve-se realizar esse teste de estresse, em que coloca-se uma amostragem com cerca, sei lá, de 300 animais em um copo com água doce, salinidade zero, deixa por 30 minutos, e então devolve para a água salgada, com aquela salinidade que era da larvicultura, durante mais de 30 minutos. E aí verifica a taxa de PS que são ativos. Então a gente vai contar os sobreviventes e calcular a quantidade de indivíduos ativos e dividir pelo número de indivíduos vivos. Se mais de 65% sobreviverem ao teste, o lote está bom para ser adquirido e transferido para viveiros de produção. Já se tiver menos do que 65% de sobrevivência, né, que esse lote já não é um lote muito bom. Então, já não é aconselhável ele ir para viveiros de produção, porque, consequentemente, a produção vai ser decaída de acordo com a má qualidade dessas pós-larvas. Alguns parâmetros de qualidade de água, né, na larvicultura, eles devem ser observados e são os recomendados para que se tenha uma larvicultura de qualidade. A temperatura ela tem que estar entre 28 graus Celsius e 32 graus Celsius, sendo uma temperatura ótima ficando em torno de 29 graus Celsius. A salinidade ele tem que estar entre 28 e 36, com a salinidade ótima em 30. pH entre 6,5 e 8,5. Sólidos em suspensão entre 0 e 100 mg por litro, sendo que quanto mais baixo, melhor. O oxigênio dissolvido entre 4 e 10 mg por litro. A amônia entre 0 e 0,1 mg por litro. O nitrito entre 0 e 0,5 mg por litro. E o nitrato não ultrapassando 50 mg por litro. Em relação ao manejo, né, dos tanques, a troca de água. Nenhuma troca de água deve ser efetuada nas fases até zoea, fazer apenas a adição da água. Então, de Nauprio até zoea, em Nauprio ele começa o tanque com um volume mais baixo e apenas vai adicionando água até a fase de zoea, sem fazer nenhum tipo de troca até essa fase. E o tanque ele tem que estar cheio no início da fase de mises. Então, na fase de Nauprio ele começa com menos volume e vai preenchendo até a fase de zoea 3, para quando chegar no estágio de mises 1, o tanque já está cheio. E durante esse estágio de mises, recomenda-se que entre 10 a 30% de troca diária de água. Então é muita água que gasta na larvicultura. Entre PL1 e PL5 entre 30% e 50%. Em PL6 até PL12, acima, uma renovação diária de 50%, né? Porque a partir daí também, com o aumento de ração seca, né? Vai aumento de amônia, então vai começando ali o aumento de fezes e a água vai ficando mais tóxica, né, para esses animais. Então é preciso que seja feita uma renovação diária de até 50%. Em relação à densidade, né, e o estágio larval, de Nauprio 5 a zoea 2, uma densidade de 90 a 150 larvas por litro. De zoea 3 a meses 1 a meses 3, de 70 a 90 densidade de larvas por litro. E a partir de PL1, 50 a 70 larvas, né, por litro. Então, como eu falei,
O inalpo tem uma densidade maior, mas também um volume menor, e aí a partir de até Zoe 3 vai completando, né? Então, nessas fases, ainda não precisa, nessas fases de Náuplius 5 até Zoe 2 e 3 não precisa ser feita troca de água, e a partir da fase de Zoe 3 a Mises 3, a PL na verdade, é que é feita uma renovação de água e uma troca diária de 10%, chegando a 50% em PL6. Isso também, né, varia muito, porque quando você observa que a qualidade da água não está boa, então a renovação ainda muito maior. Lembrando que a alimentação que é fornecida, ela não deve permanecer no fundo dos tanques, então deve ser retirado para que essa água ela mantenha uma qualidade melhor durante todo esse processo. Em relação às instalações, né, os tanques eles podem ser feitos de diversos materiais, mas usualmente estão sendo utilizados tanques de fibra de vidro, por ser mais fácil de lavar. Eles têm que ter esse formato oval no fundo para que não acumule alimento, não acumule muito alimento nem tenha muitas zonas mortas, né? Além, né, da estrutura física, né, dos tanques, é necessário que a larvicultura tenha uma boa instalação elétrica, tanto uma instalação elétrica para ser mantida diariamente, como uma instalação de emergência, como geradores de energia. Então é importante que seja feita a larvicultura em um local que tenha uma instalação elétrica e também tenha instalações de emergência. Alguns equipamentos eles são necessários na larvicultura, como o microscópio, né, para avaliar a qualidade das larvas diariamente. Então é importante que tenha no laboratório de larvicultura um microscópio, porque além das avaliações a olho nu, tem as microscópicas. Também é importante que tenha multiparâmetro, né, ou então algum tipo de equipamento que meça oxigênio, temperatura, pH, porque é importante que esses parâmetros sejam mantidos adequados para as larvas. E também alguns materiais de vidraria, né, de laboratórios são importantes ter nesses laboratórios de larvicultura. Além das instalações de produção de larvas, é importante e é necessário que tenha instalações de produção de alimento, tanto para a produção de microalga quanto para a produção de artêmias. Então, o laboratório de larvicultura é composto na parte do setor de larvicultura, que tem os tanques que são produzidos os náuplios até as PLs, mas também uma área para a produção de microalgas, né, para alimentação em algumas das fases, e outra área para a produção de artêmias, que também são alimentos necessários e essenciais para as fases de larvicultura. Para o fechamento da larvicultura é necessário que os transportes das pós-larvas sejam feitos de forma adequada. Então, elas podem ser feitas através de caixas transfiche e também através de sacos plásticos. Para as caixas transfiche, o transporte para aprovisionamento das peles da larvicultura para os viveiros de engorda pode ser feito em tanques de 500 a 1000 litros, com aeração constante, utilizando uma densidade de 500 a 1000 PL por litro. Já se for em sacos plásticos de 25 a 30 litros, com espessura mínima de 0,30 micras, estes devem ser preenchidos com 10 a 15 litros de água, adicionando a quantidade desejada de pós-larvas e em seguida preenchido com oxigênio puro injetado na água. Dependendo da distância, né, tem que ter uma oferta de alimento e também uma diminuição da temperatura para que tenha uma diminuição do metabolismo dessas pós-larvas, para que elas possam aguentar por mais tempo o transporte e não sofra tanto dano quando for estocar nas fazendas de berçário e engorda.
O último tópico, né, que eu vou falar sobre larvicultura são as novas tecnologias que estão sendo empregadas na larvicultura. Como eu falei anteriormente, né, a larvicultura é uma das fases que mais gasta água durante todo o ciclo de cultivo. Então, algumas tecnologias elas já são empregadas nos berçários e na engorda, então, como no caso do sistema de bioflocos, e são testadas, né, em larvas. Então, alguns trabalhos já são feitos, então eu vou apresentar 3 resultados aqui de 3 trabalhos com larvicultura de camarão branco do Pacífico, né? O desempenho do camarão branco do Pacífico, né, em sistema de bioflocos, usando diferentes densidades de estocagem. Como resultado, eu separei 2 tabelas, uma tabela de qualidade de água e uma tabela de sobrevivência. Em relação à qualidade de água, amônio, nitrito e nitrato não obtiveram diferenças significativas entre os tratamentos. Então, tanto com densidade 200, densidade 250 lavas por litro, 300 lavas por litro, 350 lavas por litro, não teve diferença em relação a esses parâmetros de qualidade de água, que são importantes, né, para serem verificados. Já em relação à sobrevivência, também não obtiveram diferenças significativas. Então, tanto as 4 densidades tiveram sobrevivências bem altas e não diferiram significativamente. Já em consumo de água, litros, né, por milhares de pós-lavas, né, tiveram uma diferença significativa entre os tratamentos. E onde teve mais densidade, teve menos consumo de água, né? Então, como conclusão desse trabalho, a intensificação da larvicultura do Lithopenes vanameio em sistema de bioflocos até 350 larvas por litro resulta em um índice adequado de produção e qualidade de água. Mises 1 e pós-larva 5, possibilitando maior produção com menor consumo de água. Então, até essa densidade, né, de 350 larvas por litro, pode produzir uma larva de qualidade e ainda reduzir o consumo de água. Esse segundo trabalho, né, ele avalia a larvicultura intensiva com 3 diferentes níveis de fertilização. O primeiro foi densidade, o segundo agora é fertilização. Então, ela avalia 3 tipos de relação carbono-nitrogênio, 10:1, 12,5:1 e 15:1, utilizando dextrose como fonte de carbono. Eu trouxe 2 gráficos, né, que mostram valores de amônia total e de amônia livre, tanto para as concentrações de 10:1, 12,5:1 e 15:1 de carbono e nitrogênio. No gráfico dá para perceber que teve um aumento das concentrações ao longo dos dias e que a partir do terceiro dia mostra que as relações 12,5:1 e 15:1 obtiveram diferenças significativas, tendo níveis mais baixos tanto de amônia total como de amônia livre. Isso segue uma tendência desde o terceiro dia até o sétimo dia. Então, 12,5:1 e 15:1 tiveram concentrações mais baixas de amônia total como de amônia livre. Em relação à sobrevivência, em nenhuma dos valores, né, dos tratamentos tiveram diferenças significativas, apesar que no tratamento 12,5:1 teve um aumento, teve um valor maior, né, de sobrevivência, mas estatisticamente não diferiram. E como conclusão desse trabalho, né, o uso do sistema de bioflocos sem troca de água com dextrose como fonte de carbono nas proporções de carbono e nitrogênio de 10:1, 12,5:1 e 15:1 obtiveram índices adequados de produção e qualidade de água durante as fases Mises 1
A pós-larva 5 de Lithopenes joannameae. No entanto, as proporções de 12,5 e 1 para 1 e 15 para 1 mantiveram níveis mais baixos de amônia. O terceiro e último trabalho é falando sobre a contribuição dos bioflocos na cultura do joannameae em pós-lava, determinada através da técnica de isótopos estáveis. Nesse trabalho foram feitos em dois tratamentos. Um tratamento controle, em que era feito a larvicultura de forma tradicional, né, com renovações diárias de acordo com cada fase, e o tratamento de bioflocos, né, com renovações mínimas de água diariamente ou até não renovações em alguns momentos. Os camarões eles foram alimentados com vários tipos de fontes, né? Artémia, microalga Chaetoceros milli, ração seca Flake H3PAC, ração para juvenil PL40 e também os bioflocos foram avaliados como fonte de alimento. A coleta dos camarões foram feitas no 10º dia, no 20º dia e no 30º dia para avaliar a composição isotópica desses camarões. E como resultado, a artêmia ela contribuiu com 0 a 34% no 10º dia no trabalho de controle, 0 a 24% no 20º dia e de 0 a 20% no 30º dia no tratamento de controle. Então, as fases, ao passo que as fases iam evoluindo, que o camarão ia passando de fase, a artêmia ela já diminuiu a sua contribuição. No tratamento de biofloco também seguiu essa mesma tendência, mas dá para observar que no tratamento de bioflocos, os camarões, né, as larvas, elas se alimentaram muito menos, foi necessário muito menos artêmia do que no tratamento de controle. Isso também ocorreu com as microalgas, né? Então, no tratamento de controle, as larvas se alimentaram mais do que Chaetoceros milli do que no tratamento de bioflocos. Já com a ração seca Flake, também aconteceu a mesma tendência, assim como a H3PAC, assim como a PL40, mostrando que o bioflocos ele chegou a contribuir com cerca de 50% no 30º dia. Então, o bioflocos ele foi uma fonte alimentar, né, para essas pós-larvas. E a sobrevivência nesses tratamentos, né, nesse experimento, ele não teve diferença significativa. Então, os camarões, as larvas, se alimentaram de bioflocos, tendo uma diminuição em relação à artêmia, Chaetoceros milli, Flake H3PAC, e também a alimentação PL40, né, podendo diminuir. Claro que essas alimentações elas são essenciais, mas elas podem ser diminuídas, né, e assim reduzir o custo, né. Então, como conclusão desse trabalho, à medida que as pós-larvas de Lithopenes joannameae crescem, elas aumentam a influência da alimentação inerte para seu crescimento. Então, dá para observar que quando elas vão crescendo, a quantidade de alimento inerte, né, também vai aumentando. A artêmia apresentou menor contribuição para o crescimento do camarão do que as demais fontes alimentares, podendo reduzir o seu uso. Então, os próximos estudos já podem ser feitos com redução de uso de artêmia, né, na larvicultura. E os bioflocos na larvicultura eles podem gerar pós-larvas de qualidade, né, como os resultados aqui mostram, né, nas tabelas, que os bioflocos tiveram uma avaliação final, né, aqui nessa tabela 2, tabela da direita, como um score maior do que nos tratamentos no tratamento de controle, né, com renovação diária. Então, além de economizar água, os bioflocos eles geram pós-larvas de qualidade. É isso e obrigada.